antes de falar da Páscoa, que é o primeiro ponto da festa que Jesus cumpriu, eu queria falar da contagem de tempo do povo de Israel, para a gente poder diferenciar, porque hoje nós estamos acostumados com a nossa contagem ocidental, né? O que acontece? Hoje nós contamos de meia-noite até 6 horas da manhã é noite, e depois de 6, 7 horas da tarde até meia-noite é noite. E o dia começa às 6 horas da manhã e vai até 6 da tarde. Então nós dividimos a noite aí praticamente em duas, né? Um pedaço da noite fica num dia, outro pedaço da noite em outro. Mas nós sabemos que o calendário judeu, a contagem que Deus propôs, inclusive na Bíblia é assim, é de forma diferente. Então, o que acontece? Nós vamos primeiro ao dia, né? Lembra da criação? Como é que era? Deus falava, era tarde e manhã, primeiro dia. Tarde e manhã, segundo dia. Tarde e manhã, terceiro dia. E assim vai indo, né? A tarde, ser uma virada do dia para os judeus, e que foi o que o Senhor estipulou, é às 18 horas. Então, o que acontece? 18 horas já é um novo dia, então você começa aí e também inicia a noite. Às 18 horas inicia a noite e vai até às 6 horas, são 12 horas de noite e 12 horas de dia. Então vai até 6 horas da manhã como noite. E 6 horas da manhã até 6 horas da tarde é o dia, que é a manhã que a Bíblia fala. Então tarde significa que era o período sem luz, né, à noite, e manhãs era o período do dia. Ok? Então a gente entendeu essa diferença. E as horas deles também era diferença. Hoje nós contamos a nossa hora com precisão maior, né? Era de hora em hora. Hoje nós contamos de segundo em segundo, inclusive, né? Com eles era diferente. Por exemplo, vamos começar pela parte da noite, né? Então vamos lá, ó. A primeira vigília da noite era às 18 horas até às 21 horas. Ok? E a segunda vigília da noite era das 21 à meia-noite, nas 24 horas. Terceira vigília da noite é das 24 às 3 horas da manhã. E a quarta vigília da noite é das 3 da manhã às 6 da manhã. Ok? Beleza. Aí a terceira hora é das 6 às 9 horas. Ok? Terceira hora. Então a primeira parte da manhã era essa, das 6 às 9 horas da manhã, terceira hora. Entre 9 e 12 é sexta hora, e de 12 até as 15 horas era nona hora. E o último período, que era das 15 às 18 horas, é a hora décima segunda hora, né? Ou duodécima, hora duodécima. Então, tendo isso em mente, porque o que acontece? A Bíblia, a contagem de tempo dela é com base em tudo isso que eu falei agora, tanto tarde e manhã, como a questão das horas, né? O primeiro dia para o povo de Deus é domingo, o último dia é sábado, o sétimo dia, inclusive o dia de descanso, nós vamos estudar sobre ele. Mas, então, tendo esse contexto das horas aí, como funciona o dia e os horários dos judeus, né, da época de Cristo, inclusive até hoje eles fazem assim, então nós vamos começar a estudar aqui o cumprimento das festas em Cristo. Então nós vamos na Páscoa. A Páscoa ela é a mais conhecida festa de todas. Inclusive nós estamos, né, no período de Páscoa. Hoje é a sexta-feira santa, como diz aí no cristianismo, né? Mas a Páscoa ela foi instituída por Deus lá no Egito. Nós estudamos no literal, não vou repetir aqui de novo. É interessante, até indico que você volte lá depois e veja o vídeo no cumprimento literal das festas. Então o que acontece? Lá em Êxodo 12, Deus mostra a instituição da Páscoa, quando ele está tirando o povo do Egito, que vai cair a última praga no Egito, que é morrer todos os primogênitos. Deus então institui a Páscoa. Ele manda, como Deus manda fazer, ele manda matar um cordeiro no crepúsculo da tarde, ou seja, no finzinho do dia, no início da tarde, ou seja, entre o fim, sabe, com certeza ali é mais ou menos entre 3 e 6 horas, ou seja, no último período do dia que vai entrar a tarde. Então ele manda matar esse cordeiro, aí e o povo tinha que ficar a noite toda comendo esse cordeiro, lembra? No entanto que, por exemplo, se um cordeiro fosse muito, nós estudamos isso no último vídeo, fosse muito para uma família, que tinha que chamar outra família, e aí eles comiam a noite toda aquele cordeiro. Se sobrasse alguma coisa, eles tinham que queimar tudo.
Então ali naquele contexto eles comeram, inclusive de cingidos, né, de roupa de guerra, com a espada embanhada. Por quê? Com a roupa de guerra não, né? Vestido com a roupa deles, né? E banhada a espada, tudo certinho, calçado, sandálias, porque eles iam fugir pela manhã. Fugir não, né? Deus ia tirar eles lá do Egito pela manhã. Então, esse era o contexto que foi instituída a primeira Páscoa. E tudo aquilo era uma tipologia para Cristo, porque Cristo cumpriu a Páscoa na morte dele. Nós vamos ver isso aqui agora. Por quê? Veja que lá eles tinham que matar aquele cordeiro e o cordeiro morria no final da tarde e pegaram o sangue do cordeiro e colocaram na porta. Então, quando o anjo da morte passou para matar todos os primogênitos da terra do Egito, os filhos de Deus lá do Egito, né, quem era a nação escolhida, nenhum primogênito foi morto, nem dos animais. Inclusive, se você voltar um pouquinho lá no Êxodo e estudar todas as pragas, que elas inclusive têm ligação com o final dos tempos nosso, com a grande tribulação, nós vamos estudar isso também mais para frente. Eles passaram por todas aquelas pragas, eram 10, e elas não atingiram o povo de Deus, elas atingiram somente os egípcios. Então, foi assim também com a morte dos primogênitos. Os filhos de Deus não tiveram seus primogênitos mortos, porque eles foram a marca que avisava que aquela casa não deveria morrer para o anjo da morte, era o sangue nos umbrais das portas, né? E nós sabemos que hoje nós somos salvos, nós não somos mortos pelo pecado, porque nós somos primícias para Deus, somos primogênitos de Deus, né? O primogênito é a primícia. Então, nós não somos mortos devido ao nosso pecado, pelo sangue de Cristo, né? Você viu já a tipologia aí ligada diretamente. Então vamos lá, nós vamos na Páscoa. Lembra que, vamos ao contexto, hoje o que nós temos que é conhecido aí no cristianismo? É que Jesus morreu na sexta e ele ressuscitou no domingo. Só que nós vamos ver daqui a pouco em Mateus 12 que Jesus fala que ele vai ficar 3 dias e 3 noites no seio da terra. Se você conta aí, sexta. Vamos supor que ele morreu sexta à tarde, então. Sexta à tarde, então foi uma noite. Aí sábado, durante o dia, um dia. Domingo à noite, segunda noite. Domingo de manhã acabou, que ele ressuscitou de manhã. Segundo a tradição, né? Contradizeu a palavra aí, não é? Então, nós vamos entender como que foi realmente a morte de Jesus. Então, lembra que está essa referência que o cordeiro tem que morrer no fim da tarde, na 12ª hora, em Levíticos 23, 4 a 5. Nós também lemos Levíticos 23 no último estudo, então não vou repetir isso de novo. Então tá aí, beleza. Contexto na cabeça, vamos lá. Então nós vamos para Lucas capítulo 13, versículo 10. Nesse contexto aqui, nós vamos ver, olha só. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. Então esse texto aqui, ele vai dar aqui, essa cura da mulher paralítica, foi num sábado. Beleza? Nós estamos em Lucas 13. Jesus, nesse contexto aqui, nós vamos ver que ele faz essa cura e é um sábado. E o pessoal fala que Herodes queria matar ele. Então nós vamos para o próprio Lucas, voltei aqui só para a gente pegar o texto, é Lucas 13, 31 ao 34. Naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer-lhe: retira-te e vai-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Ele, porém, lhes respondeu: ide dizer a essa raposa que hoje é o sábado, e amanhã expulso demônios e curo enfermos, e no terceiro dia terminarei. Importa, contudo, caminhar hoje e amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas e apredeja os que foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como uma galinha junta do próprio ninho, debaixo das suas asas, e vós não o quiseste. Então aqui, você viu que Jesus é avisado que Herodes quer matar ele. E o que ele fala, irmãos? Aqui ele já fez a programação, fez a agenda dele para os próximos 3 dias, ou seja, para o sábado, para o domingo e para a segunda. Então ele fez para 3 dias o projeto dele ali, por quê? Porque ele falou que não,
não devia que ele morresse fora de Jerusalém, né? Então ele ia andar curando, fazendo os milagres, o que ele tinha que fazer, e no terceiro dia ele ia voltar, porque ele sabia que ele tinha que morrer ali em Jerusalém, ok? Então, ó, o resuminho que eu escrevi aqui, e você vai encontrar tudo isso aí nos 4 evangelhos, tá, irmãos? Ó, isso foi lendo que a gente consegue perceber. Então, ó, o que Jesus fez durante esse dia? Ele ensinou na sinagoga, ele passou em Betânia, ele jantou, ele participou de um jantar, ele curou um homem, ele foi ungido por Maria, ele foi para Jericó. Então, e ele foi avisado da ira de Herodes, né? E encontra Zaqueu e dorme na casa dele. Então, isso tudo foi o que Jesus fez no dia 10. E aí, olha só. Depois, ele volta na terça-feira, dia 13, que era 3 dias depois. Aí ele faz a Páscoa antecipada. Ele institui nessa Páscoa a ceia. Sabe? Aí você fica se perguntando, por que então que Jesus fez a Páscoa antecipada? Porque, veja, que os judeus estavam prestes a ter a Páscoa. A Páscoa dos judeus era na quarta-feira, dia 14. Nós vamos ver isso nos textos. E Jesus, ele era o cordeiro naquela Páscoa. Entendeu? Então o que ele fez? Ele fez a Páscoa com seus discípulos antes, ele antecipou um dia a Páscoa. E nessa Páscoa ele institui a ceia do Senhor. Vamos então para Lucas 22:6. Olha só, irmãos, ó. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Aqui mostra que ele antecipou a Páscoa. Um dia, nós vamos provar isso daqui lendo a palavra. Ou seja, aqui Lucas estava falando da Páscoa dos discípulos, não da Páscoa que os judeus iam comemorar um dia antes. Nós vamos ver isso já no tema para frente. Então, o que aconteceu? Chegou aqui Jesus nesse momento que ele comemora a Páscoa, só que nesse momento ele institui a Santa Ceia, ou seja, ele parte o pão, dá o vinho para eles, simbolizando o sangue, o pão, a carne, e aí ele faz a instituição da Santa Ceia, porque ali o último cordeiro que ia morrer pelos pecados era ele, e isso seria satisfeito, não iria mais precisar matar animais. Então institui a ceia e ele vai para ser preso no Getsemane. Como que ele foi para ser preso no Getsemane? Nós vamos ver aqui, ó, João 18:1. Tendo Jesus dito essas palavras, ou seja, a oração dele que ele tinha feito, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedrão, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais dos sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Então já era à noite. Vai ficando com esse contexto na cabeça. Isso era dia 13, uma terça-feira à noite, porque eles estavam com lanternas e tochas para poder iluminar o lugar. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Responderam-lhes: a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu. Ora, Judas o traidor também estava com eles. Aqui, ó, no versículo 28, olha só, então passou para trás aqui, que a gente foi passando rapidinho. Todo o caminho de Jesus durante a noite, ele passou pelo sumo sacerdote, tudo certinho. Ele aparece então de manhã perante Pilatos. Então vamos lá, olha só. 28 aqui, ó, vamos ler só mais esse pedacinho. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Então, ou seja, devia ser entre 6 e 9 horas da manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Ou seja, você lembra lá que Jesus fez a Páscoa dele? Aqui prova que ele voltou a Páscoa dele para terça-feira e comemorou antes. Porque ele, na Páscoa dos judeus, ó, que eles não tinham comemorado ainda, e era o dia da Páscoa, esse dia de manhã, a Páscoa ia ser comemorada no finalzinho da tarde desse dia aqui que eles levaram Jesus para aparecer perante Pilatos. Eles não entraram no pretório porque eles não queriam se contaminar. Lembra que eles não podiam comer a Páscoa contaminado? Eles não queriam se contaminar para poder comer a Páscoa que eles iam comemorar, né? Eles iam comemorar ali literalmente, mas Jesus era o cordeiro dessa Páscoa aqui.
Então por isso que ele tinha antecipado a Páscoa dele. Então aqui eu quis ler esse texto para mostrar que aqui a gente consegue tirar a prova, juntando esse texto com o outro lá de Lucas, que Jesus fez a Páscoa dele, institui a ceia antes, e depois que é feita, Jesus morre no dia da Páscoa mesmo, que os judeus comemoravam, ele morre nesse dia. Então beleza, na manhã desse dia, Jesus ele foi levado então perante Pilatos, já tinha percorrido a noite toda já o julgamento dele com os judeus, então só que os judeus não podiam matar Jesus, porque aquela época Jerusalém, Israel estava sob o domínio de Roma. Roma tinha que dar essa ordem. Então por isso que eles levam Jesus perante os Pilatos. Agora olha só, vamos aqui em João 19, versículo 1. Então, por isso Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. E era a Pareceve Pascual, cerca da hora sexta, e disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Então, meus irmãos, veja aqui que o julgamento de Jesus durou a noite toda e foi até aproximadamente meio-dia, porque aqui falou que era cerca da hora sexta. A hora sexta é o quê? É das 9 ao meio-dia. Então Jesus, por volta de meio-dia, ele encerra o julgamento dele. Pilatos entrega Jesus para que ele seja crucificado. Eu falo aproximadamente, irmãos, porque exato não dá para a gente saber. Então tem esse ato de 3 horas. Então aqui, Mateus 27, 45 ao 46. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Então aqui foi de meio-dia até as 3, houve trevas sobre a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Então olha só, você vê que de meio-dia mais ou menos até 3 horas da tarde, disse aqui no início do texto, houve trevas no céu. Então Jesus ele fez todo aquele trajeto até a cruz, foi pendurado, e o céu escurecido, porque ali já sabia que estava próximo da morte de Cristo, né, irmãos? E Jesus ele morre por volta de, 3 horas da tarde, mais ou menos essa volta que ele morreu, porque olha só, Lucas 23, do 50 ao 53. E eis que um certo homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com o desígnio e ação dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que esperava o reino de Deus, tendo procurado a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus, e tirando-o do madeiro, envolveu-o num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora depositado ali. Então se retiraram para preparar os aromas e bálsamo, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Veja que já estava próximo. Aqui, irmãos, esse sábado que está falando aqui é aquele sábado cerimonial, sabatom. Lembra quando nós estudamos sobre as festas? Tem o sábado, que é o 7º dia, que é o sábado mesmo, que Deus designou, para descanso do povo de Israel. Só que toda vez que tinha uma festa, eles tinham que comemorar o sábado cerimonial. Porque, por exemplo, que nem nesse caso, a Páscoa caiu de quarta para quinta-feira. Então a quinta-feira era um sábado cerimonial, era o descanso solene, está lá na lei. Então eles tinham que descansar nesse dia. Aí viria a sexta-feira e no sábado era o sábado comum. Nós vamos ver isso no texto daqui a pouquinho. Então o que aconteceu? Era o finalzinho da tarde, por isso que esse José aqui, que é de Arimateia, ele pediu o corpo a Pilatos e enterrou rapidinho. Por que ele fez isso, irmãos? Porque no finalzinho da tarde, Jesus morreu por volta de 3 horas. Ele tinha que enterrar Jesus e ainda assim ele tinha que voltar para comemorar a Páscoa antes das 6 horas. Porque aí o cordeiro era morto ali, literal, né? O cordeiro mesmo, o animal era morto ali próximo das 6 horas. Aí eles tinham que comer a noite toda esse cordeiro.
Então você viu que ele foi e aí ele enterrou Jesus às pressas. E as mulheres viram onde ele colocaram e falou que elas descansaram para na sexta-feira elas prepararem os bálsamos para fazer o sepultamento de Jesus, assim, embalsamar o corpo dele, né? Porque esse era o processo da época. E não teve nem tempo por conta do prazo. A Páscoa estava tão em cima, não teve tempo de fazer esse processo. Então as mulheres iam fazer isso depois. Fica com isso em mente. Então, ó, Jesus foi sepultado às pressas na hora do 10º, ou seja, entre 3 e 6 da tarde. O dia seguinte era um sabatom, a cerimonial, foi o que eu falei agora, ou seja, um sábado cerimonial, não era o sábado literal. E Cristo, ele é o nosso Cordeiro Pascual, né, irmão? Por isso que ele falou, está consumado. Está consumado o quê? Os sacrifícios de animais. Não precisa mais ficar fazendo aquele cerimonial todo ano. O nosso pecado é perdoado através do sacrifício de Cristo, meus irmãos. Glória a Deus por isso, né? Agora fica a questão. Eu venho falando que Jesus morreu de quarta para quinta. Morreu, né, ali no finalzinho da quarta e a Páscoa era na quinta-feira. Vamos ver. Lembra que eu falei que Jesus tinha que ficar 3 dias e 3 noites na terra? Vamos lá, tá aqui, até aqui. Eu coloquei aqui, olha só. Aí, irmãos, ó, entre a Páscoa, ázimos e primícias. Jesus, na morte dele, ele cumpre de uma vez só essas 3 festas praticamente. Porque a morte é a Páscoa, os ázimos representam a pureza de Cristo, né? Porque ele morreu sem pecado nenhum. E as primícias é a ressurreição dele. Mas vamos atentar aqui primeiro a esses 3 dias e 3 noites. Vamos lá em Mateus 12, 35, 40. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Agora, como diz a tradição aí, né, recente, a tradição ocidental, que Jesus morreu na sexta, como eu disse no início do vídeo, tá dando errada a conta, né? Jesus falou que ele ia ficar 3 dias e 3 noites no ventre da terra, né, enterrado, que ele ia ficar morto durante 3 dias e 3 noites e aí ele ia ressuscitar. Conta aí, sexta à tarde que ele morreu, essa é a tradição. Então, a primeira noite é de sexta para sábado, sábado durante o dia é o primeiro dia, então temos um dia e uma noite. De sábado para domingo, de manhã, mais uma noite e acabou. Jesus ressuscitou domingo de manhã. Não é uma contradição? Então vamos ver isso daqui. Quarta para quinta, primeira noite, de quinta para sexta, segunda noite e de sexta para sábado, terceira noite. Aí o dia de quinta, o dia de sexta e o dia de sábado dá os 3 dias, ok? Então vamos lá, olha só. Vamos lá, ó. Marcos 16, 1 e 2, olha só. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Então, ó, passado o sábado, qual sábado? O sábado cerimonial, a quinta-feira, aí as Maria aqui, mãe de Tiago e Maria Salomé, foram comprar aromas na sexta, porque aí elas podiam trabalhar, para irem embalsamá-lo. Preparou lá tudo bonitinho. E muito cedo, no primeiro dia da semana, vamos clicar aqui de novo em semana. Aqui, aí abriu, ó. Primeiro dia da semana, sabatom, tá aqui, ó. 7º dia de cada semana. Ou seja, aqui, irmãos, está com a tradução errada. Veja a importância de você estudar com um aplicativo que tem o dicionário com as palavras hebraicas original, para você conseguir entender os contextos. Uma tradução mais fiel desses textos que falam sobre a ressurreição de Jesus seria assim: depois do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, ou do fim do sábado, quando já raiava o primeiro dia da semana. Porque aí você sabe que o terceiro dia mesmo finalizaria às 18 horas do sábado. Então aí, a partir das 18 horas começou o domingo. Então Jesus ressuscitou ali após as 18 horas e o início da madrugada ali, porque você vai ver que quando as mulheres chegaram lá no túmulo, já ainda estava escuro, Jesus já não estava mais lá, certo? Então, dando para entender isso, meus irmãos, vocês têm o contexto da Páscoa, da morte e da ressurreição de Cristo. Amém? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.